todo momento, de modo anônimo. Eu consigo ver que você fez pergunta, testando, está aí testando, muito bem. Tá? O anônimo colocou aí, você só entrar aí com o seu QR Code e faça perguntas aí para mim durante a aula, eu vou observando aqui. Oi, tudo bem, anônimo? Tudo bem. Muito bem. Oi, isso aí, vai testando. A gente vai ter também uma perguntinha logo à frente que você pode participar em tempo real, tá certo? Então, já que você entrou aí, vai entrando, tá? Vamos seguir. Bom, nossa aula hoje vislumbra, teoricamente, né, as doenças valvares, tá? Então, eu teria que mostrar para vocês lâminas, falar um pouquinho sobre febre reumática, mostrar alguns corações, a gente estudar as válvulas cardíacas lá no laboratório. E nós vamos fazer isso. Então, preste bem atenção. Nós estamos passando pelo módulo das cardiopatias. Cuidado. Essa figura aqui é do Robbins, entendeu? Ela está bem grosseira, porque fotografei o livro, tentei preparar aqui alguma coisinha só para mostrar essa foto para vocês do Robbins, tá? Ela está na página 638 do Robbins, 7ª edição. Tá? Alguém me perguntou aí no WhatsApp sobre a questão da diferença entre cardiopatia e cardiomiopatia. Bom, quando você estuda as doenças do coração, você está estudando as cardiopatias. Agora, quais são as cardiopatias? Nós temos cardiopatias hipertensivas, cardiopatia do tipo isquêmica, tá? Nós temos as chamadas cardiopatias valvares, tá? Nós temos também as chamadas cardiomiopatias. Quando se fala de cardiomiopatia, se fala de doença própria do músculo cardíaco. Tá? Veja só, né, como é que funciona isso? Esse conceito ele é meio complexo. Por quê? Porque de uma forma estrutural e morfológica, você pode encontrar um coração dilatado e um coração ou um coração hipertrofiado, e você sabe qual é a causa. Nós vimos, por exemplo, que a hipertensão causa uma cardiopatia hipertrófica. Agora, ela é uma cardiopatia hipertrófica. Ela é uma doença que hipertrofiou o coração, mas secundária à hipertensão. Tá? Ela não é uma doença do músculo cardíaco. É uma doença sistêmica que afeta, dentre outras estruturas, o coração. Então, a cardiopatia hipertensiva, ela cursa com hipertrofia do miocárdio. Uma hipertrofia que ela é muito mais o quê? Ela é muito mais excêntrica ou concêntrica, dependendo da sobrecarga que ela faz em cima das paredes do coração. Agora, quando o paciente tem uma doença do músculo cardíaco, existe um capítulo chamado cardiomiopatia. Dentre as principais cardiomiopatias, percebam aqui que as causas das cardiomiopatias, doenças primitivas próprias do músculo, são de origem genética. Se você observar esse slide aqui, olha só, estão vendo o meu mouse? Aqui, ó, cardiomiopatia dilatada. São doenças de cunho genômico e genético que alteram alguns genes, tá, responsáveis pela produção de proteínas do citoesqueleto, dos sarcômeros e até mesmo do envelope nuclear do cardiomiócito. 30 a 40% das cardiomiopatias, ou seja, doença do músculo cardíaco, que faz com que ele dilate com o tempo, a grande maioria, tá, são doenças o quê? De cunho genético. Tá? As cardiomiopatias hipertróficas, de novo, doença do músculo cardíaco, tá, que causa hipertrofia, 100% delas praticamente são mutações em genes que codificam proteínas sarcoméricas, como a actina, tá, a alfa-troponiosina, da troponina T. Então, quando você for estudar ali no Robbins as cardiopatias, você vai começar a estudar, por exemplo, qual é a anatomia do coração, qual é a histologia do coração, qual é a fisiologia do coração. Você entendeu toda a parte normal do coração, você vai entrar nas cardiopatias, que é o grande grupo das doenças que envolvem o coração. Quais são os principais tipos de cardiopatias? Tem o grupo das cardiopatias congênitas, a cardiopatia hipertensiva, a cardiopatia isquêmica, tem a insuficiência cardíaca para ser estudada, tem as miocardites para ser estudada. Tá? Agora, entenda o seguinte, né? Existem lá, dentro do grupo das cardiopatias, umas doenças próprias do músculo cardíaco. Essas são chamadas de cardiomiopatias. Grande parte das cardiomiopatias tem cunho genético. A pessoa não tem hipertensão, ela não tem também nenhum tipo de isquemia, mas o coração dela remodelou, tornou-se dilatado ou tornou-se hipertrofiado. Então é importante que o médico tenha em mente que se ele encontrar um coração ou dilatado ou hipertrófico, além de causas que podem levar à hipertrofia, causas que podem levar à dilatação, exemplo, a isquemia, a hipertensão, podem causar hipertrofia e dilatação, tudo bem, mas
Se o paciente não tem histórico de hipertensão, não tem histórico de isquemia, nem de doença valvar, e mesmo assim tem um coração remodelado, dentre as possíveis hipóteses diagnósticas, existe uma doença própria do músculo. O paciente pode ter nascido com a predisposição genética a ter mutações em genes que codificam proteínas estruturais do cardiomiócito. E é justamente essa causa genética que leva alguns pacientes a desenvolver remodelamento nos seus corações sem ter, por exemplo, uma doença de base secundária, como, por exemplo, a hipertensão ou a isquemia. Agora, esse conceito não é tão tranquilo de ser entendido. Por quê? Porque mistura, né, as coisas. Né? Veja só, a hipertrofia do músculo cardíaco, dilatação do músculo cardíaco. Se eu encontrei um coração remodelado, primeiro, quais são os tipos de remodelamento? É mais dilatação, é mais hipertrofia? Se a hipertrofia é mais concêntrica ou mais excêntrica, esse é o principal ponto morfológico. Agora, quais são as principais causas desse remodelamento? São as cardiopatias. Dentre as cardiopatias, nós temos a chamada hipertensiva, a chamada isquêmica, a cardiopatia também chamada malformações cardíacas ou cardiopatia congênita, tá? Temos o grupo das miocardites, inflamações que ocorrem no coração, e temos esse grupo aí das chamadas doenças genéticas, né? Da própria genômica do coração em formar um cardiomiócito normal. Algumas pessoas nascem com mutações nos genes que codificam as proteínas estruturais do cardiomiócito e desenvolvem hipertrofias e dilatações de causa genética, tá? Então, cuidado com esse pitfall, cuidado com esse tipo de estruturação do seu estudo, para não confundir, por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica com cardiopatia hipertensiva. Confundir, por exemplo, uma miocardite chagásica, que levou à dilatação, com cardiomiopatia dilatada. Tem aí uma confusãozinha um pouco maior. Quando você for realmente estudar as cardiomiopatias, você vai encontrar lá que existem cardiomiopatias que são primárias e cardiomiopatias que são secundárias. Aí vem uma grande confusão. Por quê? Quando a cardiomiopatia é primária, quando a causa ela é exclusivamente genética, no músculo cardíaco. Agora, existem alguns tipos de doenças musculares primárias, próprias do músculo, né, onde algo agiu sobre ele. Exemplo, uma toxina, o álcool. Exemplo, uma própria inflamação, a miocardite autoimunológica ou viral. Uma condição hipermetabólica, como o periparto. Ou mesmo uma causa que você não sabe. Então, existem aqui causas não genéticas de cardiomiopatias. Então, ao estudar cardiopatias, você vai estudar a hipertensiva, a isquêmica, a congênita, a insuficiência cardíaca, a doença valvar, e vai entrar nesse grupo aí. Doenças do músculo cardíaco. São doenças chamadas de cardiomiopatias. A grande maioria são o quê? Genéticas. Mas existe um tipo de doença muscular, tá, que não tem um cunho muito genético. Ele pode ser até mesmo explicado, por exemplo, por uma toxicidade, por um processo inflamatório. Mas se esse processo inflamatório, se esse agente tóxico agiu primordialmente no músculo e nenhum outro local mais do organismo, principalmente ali naquele músculo cardíaco, isso também é um tipo de cardiomiopatia, tá? Só que ela é o quê? Chamada de cardiomiopatia não genética. E alguns livros trazem ela como cardiomiopatia secundária. E aí você pode questionar. Poxa, será que a cardiomiopatia alcoólica é uma toxicidade que acontece no músculo cardíaco? Isso leva a uma cardiomiopatia dilatada secundária ao álcool? Sim. Então, por que a cardiopatia hipertensiva, que é a hipertensão agindo sobre o músculo, levando a uma cardiopatia hipertrófica, não é também uma cardiomiopatia hipertrófica? Eu posso abrir uma cerveja aqui agora e a gente vai ficar discutindo isso aqui a tarde toda. Então, onde eu quero chegar? Ao montar o seu cronograma de estudo, você vai encontrar esse capítulo das cardiomiopatias. Entenda que lá é um grupo de doença primitiva, própria, primária do músculo cardíaco. É uma doença em que acontece apenas no coração. A grande maioria de cunho genético. E ela pode causar tanto dilatação quanto hipertrofias no músculo cardíaco. É claro que é quase que um diagnóstico de exclusão. Tá? Você tem um coração remodelado e vai buscar o quê? As causas mais comuns. A hipertensão, a isquemia, a alteração, a malformação congênita, a doença valvar. Mas se você não encontrou, você tem que pensar numa doença primitiva própria do músculo cardíaco. Isso chama-se cardiomiopatia. E aí é fazer um genoma do paciente para tentar encontrar essas mutações, fazer um cariótipo para tentar encontrar essas mutações. Tá? Muitas são autossômicas, dominantes, tá? Tem algumas ligadas ao X,
Tá? Perceba que na cardiomiopatia dilatada, tá? Ah, meu Deus do céu, depois você pode ver a gravação para eu falar um pouco mais devagar, eu falo. Mas é porque eu nem entrei na aula ainda, tá bom, Karina? Mas vamos lá. Perceba que nas cardiomiopatias a grande causa é genética. Tá? Então, cuidado para você não atropelar o seu estudo. Nós já vimos cardiopatia hipertensiva, cardiopatia isquêmica, nós já vimos também algo sobre cardiopatia congênita. Vamos falar hoje, para fechar o módulo de cardiopatia valvar, vamos ter uma palestra sobre insuficiência cardíaca, mas ao estudar no hobby, você vai entrar lá no capítulo das chamadas cardiomiopatias. Elas remodelam o coração, são doenças genômicas. Algumas são doenças de depósito que acontecem, um acúmulo de proteína, uma amiloidose cardíaca leva a uma cardiomiopatia restritiva. Tá? Então, estude o capítulo das cardiomiopatias dentro do grande grupo das cardiopatias. Beleza? Tá mais devagar aí, Karina? Muito bem. Olha, quando você for abrir aí o teu Canvas, você vai encontrar esse material que eu já postei para vocês lá, ó. Tem aí... Hã? Quem não viu, pois é, quando você vai ver o Hugo Rossoni, você vai ver isso aí, Alex, exatamente. Olha só, que a gente fica naquela angústia de passar muita coisa em curto espaço de tempo, né? A gente esquece que a gente vai rever tudo isso depois lá na prática. Então, isso aqui é somente uma teorização. Como é teorização, eu posto para vocês lá no Canvas sempre uma lista de materiais para você fazer uma leitura suplementar. A tua leitura primordial é o livro, referência bibliográfica. Mas eu já li o Hobbes, eu queria aprofundar um pouco mais. Porque, por exemplo, eu vou ler sobre cardiopatia restritiva, cardiomiopatia restritiva, só tem meia página no Hobbes. Eu vou ler, por exemplo, sobre cardiomiopatias, tem 3, 4 páginas no Hobbes. Eu queria saber um pouco mais. Você pode entrar aqui nesses arquivos, tá? Você pode entrar nesse site aqui para imagens, é um site do Pathology Outline. Você vai encontrar aqui alguns tipos de imagens sobre a doença valvar, tanto macro quanto microscópicas. Aqui tem um resumo do Medscape sobre também doença cardíaca reumatológica, que envolve também doença valvar. Aqui tem um artigo recente sobre doença valvar, que eu escolhi para vocês darem uma olhadinha, e aqui são as diretrizes de valvopatias que foram atualizadas em 2020 para conduta, tratamento, sabe, dos pacientes que desenvolvem doença valvar. E aqui está o slide que eu vou apresentar para vocês hoje, também está lá já em PDF, você pode abrir lá, acompanhar agora, ou então depois você assiste esse vídeo acompanhando em cima dos slides. Bacana? Muito bem. Não se apavore, tá? Vocês estão saindo agora do módulo presencial e voltando para o módulo RIAR. Vocês já tiveram contato com esse módulo o ano passado, tá? Isso não é novidade nem porque nós passamos por isso o semestre passado e porque aqui a humanidade já passou por isso e vai passar por essas situações outras vezes. Nós temos que ser resilientes, nos adaptar. Veja que isso aí não é novo. Olha aí, essa foto aí é da década de 40, né, uma pandemia de poliomielite em Chicago e as crianças fazendo ensino remoto, né, só que não tinha Zoom, não tinha Teams, não tinha, né, Microsoft, não tinha nada, tinha apenas o que? O rádio. Você imagina fazer o módulo RIAR desse jeito aí. Pois é, esse remoto aí, Patrícia, era bem pior. Você imagina ter que escutar um podcast, um professor em casa, tá? Para você tentar aprimorar os seus estudos, é uma dificuldade tremenda, tá? Mas eu gosto muito dessa última frase aí, olha, lembre-se, vai passar. Nós estamos vivendo um binômio, tá, totalmente desequilibrado entre UTIs e vacinas, tá? Quando isso começar a se equilibrar, né, dentro do nosso subdesenvolvimento, tá? Então a gente vai começar a caminhar nessa luta contra a pandemia. Então nossa expectativa é essa que vai passar, a gente tem que realmente ter resiliência e ir se adaptando, né, às intercorrências que acontecem aí na nossa vida. E vamos que vamos. Hoje vou falar aqui rapidamente, teorizando para vocês um pouquinho de doença valvar. Quando eu falo de doença valvar, eu falo de doenças que podem acometer, tá, as válvulas cardíacas de um modo geral. Tá? A válvula mitral, a válvula tricúspide, a válvula pulmonar, tá? A aórtica, tá? E também, tá, a gente vai observar aqui quais são as principais causas, qual é a etiologia dessas doenças valvares. Tá? Eu sugiro que você faça uma revisão bibliográfica em cima do Robbins, tá? E eu tirei alguns slides aqui desses slides de share, tá? Mas eu cortei alguns, tá? Eu atualizei um pouquinho essa aula para a gente ficar um pouco mais dinâmico aqui hoje. Bom, você pode discutir também, abrir uma cerveja aí e discutir se é válvula ou válvula. Essa discussão é antiga, tem até artigo, olha, no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, discutindo se é válvula ou válvula.
Você vai encontrar trocentos artigos colocando como válvula, trocentos outros artigos colocando como válvula. Tá? Eu já aprendi que o conjunto de válvulas forma uma válvula, mas você pode ir contra aí o que eu estudei, o que eu já aprendi, e pode chamar de válvula ou válvula. Os congressos chamam de valvulopatias, outros chamam de valvopatias, é uma complicação danada. Enfim, são aquelas estruturas anatômicas compostas por folhetos de tecido conjuntivo, revestidas por um endotélio extremamente especializado, ancorados no endocárdio, que se projetam para a luz, tá, das câmaras, separando átrios de ventrículos e os ventrículos de outras válvulas cardíacas que comunicam a grande com a pequena circulação. Né? O importante é que essas válvulas, tenha em mão na sua mente aí, essa válvula é composta por um tecido conjuntivo abundante. Tá? Nós sabemos que o coração não é apenas composto por cardiomiócito, ele é composto também por um tecido conjuntivo, que o sustenta, por vasos que o nutre. O problema é que existem algumas glicoproteínas ali, tá, fazendo parte desse conjuntivo. E essas proteínas estruturais do conjuntivo do coração, que inclusive estão em grande quantidade nas válvulas cardíacas, elas são muito importantes quando eu falar para vocês sobre doença valvar. E você vai ver por quê. Essas são as principais válvulas cardíacas, tá? As atrioventriculares, a tricúspide mitral e as válvulas semilunares, tá? A válvula pulmonar e a válvula aórtica, tá? Bom, eu postei também lá essa atualização das diretrizes brasileiras de valvopatia e eu achei interessante esse passo a passo aqui da análise semiológica de um paciente com doença valvar. Se você tem suspeita clínica que o paciente tem uma doença valvar, tá? Você tem que fazer o quê? Bom, avaliar a gravidade anatômica dessa valvopatia, tá? Tentar imaginar qual é a causa dessa valvopatia, tentar diagnosticar e saber se essa valvopatia já tem consequências, tá? Que podem ser agudas ou crônicas para o paciente, ou seja, se ele tem sintomas secundários à valvopatia, tá? E aí você vai traçar, tá, a intervenção. Né? Baseado o quê? Em todo esse processo, nesse fluxograma de assistência ao paciente com doença valvar. Então, começa pelo diagnóstico de suspeição, né? Você faz uma suspeição, faz uma anamnese com o paciente, tá? Você percebe que ele tem um histórico epidemiológico que sugere doença valvar. Pode ser uma valvulopatia congênita, pode ser uma valvopatia secundária a uma febre reumática, pode ser uma valvopatia já no paciente senil com estenose calcífica, enfim, você suspeitou que ele tem uma doença valvar. Quais são os passo a passo aí, tá, dessa investigação diagnóstica? Você começa com a avaliação da gravidade anatômica, passando pela qual é a causa dessa valvopatia, quais são os sintomas que ela apresenta, tá? Se esses sintomas já são de compensação ou descompensação cardíaca, se tem alguma complicação associada a essa valvulopatia ou não, se você vai tratar apenas a doença valvar ou se também tem que tratar alguma complicação da doença valvar, e através desse estadiamento aí você consegue chegar numa intervenção adequada para o seu paciente. Beleza? Isso está lá também no artigo que está postado no Canvas para vocês. Aqui também no mesmo artigo mostra aqui uma avaliação da causa. Por que eu coloquei aqui apenas a causa da estenose mitral? Porque quando se fala de valvopatia, tá, a principal causa de valvopatia é a febre reumática no Brasil. Agora, qual é, por exemplo, a válvula que mais fica comprometida num paciente que tem febre reumática? É a válvula mitral. Então, se o paciente apresenta uma estenose mitral ou insuficiência mitral, tá, essa investigação etiológica ela tem que acontecer. Qual é a causa dessa doença na válvula mitral? Que é a principal válvula comprometida, tá, nas doenças valvares. É justamente a válvula mitral e também a válvula aórtica. Tá? Raramente você tem doenças que envolvem a pulmonar e também a tricúspide. As duas válvulas mais comprometidas em doenças na prática clínica são a válvula mitral e a válvula aórtica. Tá? A válvula mitral muito mais relacionada com febre reumática, apresentando-se como uma mistura de insuficiência e estenose. Tá? E no caso da doença da válvula aórtica, ela se apresenta bimodal, ou naquela fase infantil, quando o paciente tem uma doença na válvula aórtica por uma malformação congênita, ou na fase mais senil, quando ele tem, na verdade, um desgaste dessa válvula aórtica, por conta de uma hipertensão, de uma hipertrigliceridemia, e o paciente acaba, então, calcificando e estenosando essa válvula aórtica. Isso chama-se estenose calcífica da válvula aórtica. Tá? Então, as duas válvulas mais comprometidas, tá, por doenças, né, são a válvula mitral e a válvula aórtica.
Sabendo disso, é importante você, então, distinguir quais são as principais, né, causas dessas valvopatias. Tá? Perceba aqui que tem causas inflamatórias, tá? Tem causas degenerativas e tem as causas raras de doenças valvares. Então, ao estabelecer que o paciente tem uma suspeição de doença valvar, você vai saber qual é a intensidade dessa valvopatia e já vai partir, então, para a questão etiológica, saber qual é a causa, para tentar fazer o quê? Retirar essa causa o mais precocemente possível. Não apenas para evitar a continuidade do dano, mas para evitar o remodelamento cardíaco secundário a essa doença valvar. Bacana? Muito bem. Se o paciente tem doença valvar, um país tem doença valvar, um estado tem doença valvar, qual é a epidemiologia dessa doença valvar? Perceba que no Brasil, a febre reumática é a principal etiologia da doença valvar. Olha só, 70% dos casos de doença valvar no Brasil tem etiologia reumatológica. Tá? Essa valvulopatia mitral reumática mais comum é uma disfunção, quando o paciente tem doença na válvula mitral, e essa doença na válvula mitral é causada por uma febre reumática, tá? Ele pode ter um misto de estenose com insuficiência mitral. Depende do tempo de evolução, depende o como essa válvula foi comprometida, qual a intensidade desse comprometimento, qual é o dano que está sofrendo ali nos folhetos, se eles estão ficando ali mais hipertrofiados, se eles estão começando a fundir uns com os outros, se existe dano também no músculo papilar, nas cordoalhas tendíneas, isso varia a intensidade e o tipo de apresentação da valvulopatia secundária à febre reumática. Então, se eu perguntar numa prova, qual é a apresentação de uma valvulopatia secundária à febre reumática? Você vai me responder, é uma mistura de insuficiência com estenose. Depende o tempo de evolução, depende a intensidade, a duração da agressão, tá, a esse tecido valvar. Muito bem, perceba que, olha, existem, na verdade, outro tipo de situação importante com relação à febre reumática. Tá? A febre reumática é um tipo de doença inflamatória pós-infecciosa. Tá? O paciente tem uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, e essa resposta inflamatória a essas bactérias gera também formação de alguns autoanticorpos, que são proteínas que começam a identificar o que é próprio no nosso coração como não próprio. E esse encaixar o que é próprio como não próprio, você dispara uma resposta inflamatória no coração. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, quando se fala de doença valvar, eu estou falando muito mais de mitral ou válvula aórtica. Quando se fala de válvula mitral, tá, eu estou falando de febre reumática. E qual o comportamento das válvulas que são comprometidas pela febre reumática? É um misturar de insuficiência com estenose. Como eu disse anteriormente, a válvula aórtica é a segunda válvula mais comprometida por doenças, por afecções e por moléstias, tá? E ela tem uma apresentação bimodal. Ou é um paciente que apresentou malformação congênita, ou é um paciente senil que apresentou desgaste dessa válvula. É lógico que numa doença valvar, preste bem atenção, quando o paciente tem comprometimento valvar, e esse comprometimento valvar estrutural leva a insuficiências ou estenoses, o gradiente de pressão entre as câmaras começa a alterar. E essa alteração dos gradientes de pressão faz com que uma câmara ou outra sofra uma sobrecarga. Essa sobrecarga pode levar ao remodelamento cardíaco. Se essa válvula agora está ou insuficiente ou estenosada, com o coração remodelado, o fluxo de sangue entre as válvulas ele muda, ele passa de laminar para turbilionar. E quando o fluxo sanguíneo altera dentro de nossa circulação, você tem trombose. Se você lembrar quando estudou alterações circulatórias, um dos fatores que levam à trombose estão relacionados com a tríade de Virchow. Um deles é o quê? Lesão endotelial. O outro são estados de hipercoagulabilidade. E o terceiro fator da tríade de Virchow que leva à trombose é justamente a alteração do fluxo sanguíneo. Então, uma das complicações crônicas e até mesmo agudas das valvulopatias, estou falando aí de mitral, de aórtica, de qualquer válvula comprometida, em um coração remodelado, é a alteração de fluxo de sangue entre as câmaras. Isso leva a alterações, sobrecargas de pressão e de volume, o coração remodela, puxa a válvula para cá, puxa a válvula para lá.
Às vezes tem inflamações na válvula, ela fica um pouco mais fibrosada, fica estenosada, e o fluxo começa a mudar, passar de laminar para turbilionar. Se o fluxo altera dentro de um coração, dentro de um vaso, ele pode, então, o sangue trombosar. E o paciente, então, que tem doença valvar, preste bem atenção, por isso que eu estou falando isso, ele pode se complicar com trombose dentro do coração. Uma complicação importante de uma valvulopatia é a formação de trombos intracavitários. E esses trombos são formados próximos às válvulas. Se são formados próximos às válvulas, esses trombos favorecem que as bactérias que estejam passando por ali apenas colonizem aquele trombo e agora comecem a proliferar, favorecendo o quê? Infecções no endocárdio. Então, uma valvulopatia mais crônica, mais arrastada, ou mesmo aguda, com formação de trombos, pode se complicar, primeiro, com colonização desses trombos por bactérias, levando à endocardite bacteriana. Esses trombos podem se fragmentar, cair na circulação e levar a fenômenos tromboembólicos. Olha só que interessante. E se o paciente tem uma doença valvar com remodelamento cardíaco, isso pode levar até mesmo ao quê? A arritmias e eventos isquêmicos. Então, é importante estudar doença valvar, mesmo porque essa doença valvar, com esse remodelamento cardíaco todo, vocês lembram, quando a causa do remodelamento é patológico, a adaptação é patológica. O que quer dizer adaptação patológica? Com o tempo, aquele coração remodelado vai se tornar insuficiente. Então, doença valvar tem que ser estudada, porque ela é uma causa importante de insuficiência cardíaca. Beleza? Muito bem. Qual é a patogênese? Por que um paciente que tem febre reumática desenvolve doença valvar? Vamos lá. Vamos entender a parte mais importante aqui. Se o paciente tem uma infecção de garganta, uma faringite ou uma faringoamigdalite, por Streptococcus beta-hemolítico, do grupo A, na sua composição, essa bactéria tem uma proteína chamada proteína M. Essa proteína M, a forma dessa proteína M da bactéria é muito semelhante à forma, tá? Olha só, a forma geométrica, a forma tridimensional de glicoproteínas do conjuntivo do coração. Então veja só que interessante. Uma proteína bacteriana é muito similar a uma proteína nossa. Mas essa proteína bacteriana, quando ela entra no nosso organismo, ela é reconhecida como não próprio. Ela é então capturada pelos vasos linfáticos e tudo mais, cai no sistema linfático, para em linfonodos. Ao chegar nos linfonodos, essa proteína ela é apresentada a antígenos, apresentada a células, tá? Células inflamatórias, como os macrófagos. Então, de novo, o paciente tem infecção de garganta por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Quando ele tem essa infecção, essas proteínas da bactéria caem no sistema sanguíneo, no sistema linfático. E onde elas vão encontrar as células apresentadoras de antígenos, que são principalmente macrófagos, nos linfonodos. Quando então o macrófago pega essa proteína e apresenta para um linfócito B, ele se transforma em plasmócito e produz imunoglobulinas, que são anticorpos. Esses anticorpos são contra quem? Antígenos. Que antígeno é esse? A proteína M. Então, a resposta inflamatória nossa ao Streptococcus produz um anticorpo contra a proteína M. Mas cuidado, lembra que a proteína M tem praticamente a mesma forma do que nossas glicoproteínas do conjuntivo do coração? Glicoproteínas do conjuntivo de outras partes do corpo? Então, esses autoanticorpos agora, que foram produzidos para combater a proteína M do Streptococcus, começam agora a se encaixar com glicoproteínas do conjuntivo de diversas porções do nosso corpo. Em alguns pacientes que têm predisposição genética, esses anticorpos começam a se conectar com essas proteínas do conjuntivo e disparam reações inflamatórias nas articulações, causando a chamada poliarterite migratória da febre reumática. Podem também se instalar no conjuntivo dos cardiomiócitos e causar uma chamada pancardite reumática. Isso tem a ver muito com a cardite reumática na fase aguda, com a presença dos chamados nódulos de Arshoff, células de Ernst-Nicol, vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Tá? E se essa agressão ela é crônica, eu te pergunto, se a agressão desses autoanticorpos foi a uma estrutura, a uma glicoproteína do conjuntivo, onde tem mais conjuntivo no coração? Justamente nas válvulas.
Então, essa agressão não é apenas na válvula cardíaca. A agressão é no conjuntivo do coração, mas na composição das válvulas, você tem muito tecido conjuntivo. Então, a agressão valvar, né, secundária a uma febre reumática, é muito mais intensa do que no cardiomiofibroblasta. Então, não se engane. Um paciente que tem febre reumática, 10 dias até 6 semanas depois da infecção, ele começa a apresentar manifestações clínicas. Às vezes, por quê? Porque ele tem uma predisposição genética para isso. Arthur, não é todo mundo que pega Streptococcus beta-hemolítico que vai ter febre reumática? Claro que não. Existem algumas formas de HLA que são mais predispostos a essa reação, essa hiperresponsividade inflamatória. Tá? Agora, se o paciente tem predisposição genética a ter superrespostas inflamatórias ou respostas inflamatórias que são diferentes do habitual, e aí ele entra em contato com Streptococcus como esse, ele fabrica anticorpos contra o Streptococcus. Só que esses anticorpos contra o Streptococcus começam também a reconhecer proteínas nossas como não próprias. Que proteínas são essas? Proteínas do conjuntivo. Onde? De todo o organismo desse paciente. Mas também onde? Conjuntivo do coração, cardiomiofibroblástos. E se agora tem autoanticorpos contra o conjuntivo do coração, contra os cardiomiofibroblástos, ele pode então inflamar todo o coração. Isso chama-se pancardite reumática. Acontece em cerca de 3% dos pacientes que têm febre reumática na fase aguda. E alguns pacientes que têm essa predisposição a ter essas hiperrespostas inflamatórias, se ele, por exemplo, passar da primeira presença, primeiro contato com o Streptococcus e desenvolver autoanticorpos, se ele melhorar, mas se ele formar esses autoanticorpos, cada vez que ele tiver um episódio de contato com Streptococcus, ele vai ter novamente uma resposta diferente inflamatória, que vai causar o quê? Uma hiperresponsividade nos seus tecidos, no conjuntivo dos seus tecidos. Então, a cardite reumática, a doença reumática no coração, ela tem uma apresentação aguda e crônica. Como que ocorre essa apresentação crônica? Reinfecções pelo Streptococcus. Como se apresenta a forma aguda? Essa primo-infecção pelo Streptococcus. 10 dias depois da infecção, até mesmo 6 semanas depois da infecção, ele começa a desenvolver uma resposta inflamatória autoimunológica, imunomediada por autoanticorpos. O problema é que esses autoanticorpos, por opsonizarem proteínas do conjuntivo e disparar resposta inflamatória, essa resposta inflamatória no coração é no músculo cardíaco e principalmente na válvula. Tá? Por isso, o paciente que tem febre reumática tem 2 tipos de apresentação de doença. Ou é uma pancardite reumática na fase aguda, ou é uma doença valvar aguda, ou uma doença valvar que caminha para a cronicidade. E isso acontece muito mais na válvula mitral. E com o tempo ela pode se tornar ou insuficiente ou estenosada. Beleza? E olha só que interessante isso aí. Né? Observe bem essas imagens que tem uma perguntinha para vocês agora. Rapidamente. Observe aí. O que essas imagens possuem em comum? Elas demonstram o aspecto macroscópico de uma cardiopatia valvar, demonstram tipos diferentes de implantes labiais sem sucesso, especificam os tipos de iscas para peixes barbados ou constituem partes de peixe-gato para sashimis. Observe bem, tá vendo aí? O que essas imagens têm em comum? Olha lá, vai marcando aí. Olha lá, vamos lá? É um aspecto macroscópico de uma cardiopatia valvar, demonstram tipos diferentes de implantes labiais. Olha aí, quem gosta de fazer implante labial, né? Veja só. Opa, perdão. Esse aqui não ficou bom, não. Esse implante labial aqui não ficou muito bom, não. Ficou excessivo. Tá? Muito bem. E aí? Qual foi? É isso aí, ó. Existe, essa forma de apresentação das cardiopatias reumáticas. Isso aqui, olha, é o chamado aspecto da válvula em boca de peixe-gato. Tá? Não sei de onde os patologistas tiram isso, mas se você observar aqui, tem, olha, fusão, tá, das cordoalhas tendíneas. Tá? Tem, olha só, formação de microtrombos. Tá? E você tem fibrose, tá, da porção de onde emergem os folhetos para a composição das válvulas cardíacas. Isso aqui, então, é congruente com uma cardiopatia valvar de etiologia reumatológica. Tá? Então, veja só, vocês acertaram. Opa, olha lá. 13 colocaram aqui, realmente é um aspecto macroscópico de cardiopatia valvar.
Diga. Quando o senhor troca o slide, a gente não Oi? consegue. Falhou. Quando o senhor troca o slide, a gente não consegue responder lá, tipo, Ah, a bacana. pergunta Bloqueia a some. resposta? Então vamos lá. Quer responder? Já respondeu, né? Tá tranquilo. 21 respondendo aí, para a gente ter uma ideia de como é o aspecto macroscópico de uma cardiopatia valvar. Já deu, só para essa informação. Não deu, cortou. Bom, o que eu queria mostrar para vocês era basicamente isso, tá? Aqui é uma doença inflamatória valvar, tá? Eu queria falar para vocês que, olha, é importante estudar a cardiopatia valvar, é importante correlacionar a cardiopatia valvar com a doença reumatológica, tá? E estudar também as doenças que envolvem, tá? A doença reumatológica, tá? Que envolve a doença na válvula mitral e também a estenose calcífica que envolve a válvula aórtica, tá bom? Nosso tempo já se esgotou, então eu vou parar por aqui. Vamos ver aqui qual foi algumas perguntas. Vamos lá. Professor, a febre reumática na infecção das amígdalas será causada por uma reação cruzada? Bom, não é, veja bem, não é a bactéria, tá, que vai lá e agride o coração. Não é isso. Isso acontece em casos de endocardite bacteriana, quando a bactéria, o Streptococcus viridans, caminhando pela circulação, ele infecta lá o endocárdio. Tá? Um dos fatores de risco para a endocardite bacteriana é, na verdade, a doença valvar com formação de trombos. Agora, o que acontece na febre reumática, o paciente tem uma infecção, e é justamente essa resposta a essa infecção, depois de 10 dias de evolução, até 6 semanas de evolução, o produto dessa resposta inflamatória são os anticorpos contra a proteína M. O problema é que esses anticorpos contra a proteína M começam também a reconhecer proteínas nossas, próprias do nosso organismo, como não próprias. Então lá vem o anticorpo que foi fabricado para combater a proteína M. Ele chega muito próximo, olha para um cardiomiofibroblasto ali, olha para uma glicoproteína do conjuntivo e se encaixa. Se ele se encaixou ali, ele vai disparar uma resposta inflamatória por célula CD4, por célula CD8, e aí então aquele conjuntivo torna-se inflamado. O paciente então tem inflamação dos cardiomiócitos, inflamação no conjuntivo, isso chama-se pancardite reumática. Você observa os macrófagos chegando ali, os linfócitos CD4 e CD8 também. Tá? Isso chama-se pancardite reumática. Esse processo também ocorre nas válvulas. Só que isso acontece tanto de forma aguda quanto de forma crônica e intermitente, à medida que ele vai expondo a infecções por estreptococcus. Tá? Diga. Alguém ia perguntar? Pode abrir o microfone aí e perguntar. Aqui não tem mais perguntas. Professor, só para poder ficar mais cristalino aqui, mais claro. Então, a gente pode definir que a pancardite seria uma condição aguda ou primária da apresentação da febre reumática. E na fase crônica ou secundária já seria a estenose na válvula mitral, e assim como a insuficiência dela. E também do coração, com o tempo. Do coração. Beleza. Perfeitamente. Se eu conseguir passar isso para você, era justamente o que eu queria. Beleza? Plenamente. Obrigado. Aqui está falando de outros temas, síndrome coronariana aguda e cardiopatia isquêmica. Bom, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Uma forma de apresentação da cardiopatia isquêmica é a síndrome coronariana aguda. Nós falamos sobre isso. É a parte que envolve a angina instável, o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita cardíaca. A cardiomiopatia ou a cardiopatia hipertensiva é uma cardiomiopatia hipertrófica secundária? Podemos abrir uma cerveja aqui e discutir a tarde toda sobre isso. A cardiomiopatia hipertrófica, ela tem causas primárias e secundárias, mas quando se fala de cardiomiopatia hipertrófica, estou falando de uma doença congênita, não estou falando de nada secundário a alguma coisa. Quando você usa o termo cardiomiopatia hipertrófica, estou falando de uma doença que tem cunho quase que 100% genético, com mutações em proteínas que produziriam sarcômeros. Agora, a cardiopatia hipertensiva leva a uma hipertrofia miocárdica. Só que a causa é o quê? É uma causa sistêmica. Não é uma doença própria do músculo cardíaco, é uma doença sistêmica que afeta, dentre outros órgãos e estruturas, o nosso coração. Então, apesar da cardiopatia hipertensiva levar a uma hipertrofia do miocárdio,
e um remodelamento do miocárdio, ela não entra no quadro das cardiomiopatias. Cardiomiopatias dilatada ou hipertrófica, tá? Essas cardiomiopatias hipertróficas são muito mais de cunho genético, tá? Se abrir uma cerveja para explicar a tarde toda, eu abro outra e fico aqui escutando. Opa, muito obrigado. A gente pode fazer isso. A gente fazia isso com o SOI3 às 21 horas. A gente não dava essa aula à tarde, aí às 21 horas eu estou de boa aqui, e realmente eu mandava ver. A gente ficava aqui até 22h30 tomando cerveja e falando sobre doença. Mas, enfim. Qual a apresentação aguda e qual a crônica da valvulopatia reumática? A última pergunta, a apresentação aguda, o colega respondeu, pode ser uma pancardite reumática, onde você encontra os chamados nódulos de Arshoff e as células de Ernst-Nicol, que são macrófagos, tá? Que tem um citoplasma mais amplo e um núcleo parecendo uma lagarta. Você vai ver isso lá, núcleo em forma de lagarta. Essa é a célula de Ernst-Nicol. É praticamente a célula que indica que você tem ali uma cardite reumática. Tá? Agora, a parte crônica que é interessante, porque ele teve vários episódios de contato com Streptococcus beta-hemolítico. Então, ele teve vários episódios de autoinflamação, principalmente na válvula cardíaca. E com a inflamação crônica, aquilo fibrosa, aquilo estenosa, e a válvula fica o quê? Um misto de insuficiente com um misto de estenose. Isso traz remodelamento cardíaco e insuficiência cardíaca, que é a forma de apresentação crônica da valvulopatia reumática. Beleza? Professor, tem mais pergunta? Tem mais? Ué. Tem. Ixi. Além dessas válvulas, existem outras. As mais importantes comprometidas são a mitral e a aórtica. É claro que podem ter outras valvulopatias na pulmonar, na tricúspide, mas na pulmonar é muito mais malformação congênita e na tricúspide você pode ter comprometimento reumatológico, comprometimento também hipertensivo e tudo mais, mas são doenças um pouco mais raras, tá? Mais comum é sempre na válvula mitral e na válvula aórtica. Estenose aórtica, artéria e estenose da válvula aórtica. Bom, a estenose aórtica, artéria, é muito mais uma malformação congênita. Você encontra pacientes que nascem com coarctação da aorta. Aí já é um tipo de malformação congênita, que também leva à sobrecarga pressórica do ventrículo esquerdo, levando à cardiopatia hipertrófica por conta de uma coarctação da aorta. Por outro lado, uma estenose aórtica é o fechamento da luz da válvula aórtica, que pode ser por uma malformação, pode ser por uma estenose calcífica, ou até mesmo secundária a uma febre reumática. E o paciente, então, tem agora um sopro sistólico de ejeção, isso remodela o coração do lado esquerdo, principalmente o ventrículo esquerdo, que sobrecarrega também de forma pressórica e evolui com cardiopatia hipertrófica concêntrica. Tá? O trombo só se forma se tiver estenose na válvula. Bom, o trombo se forma em qualquer situação onde você encontra a tríade de Virchow, onde você encontra lesão endotelial, onde você encontra alterações do fluxo sanguíneo e estados de hipercoagulabilidade. Tá? Sumiu, não entendi. Professor, então a febre reumática na infecção das amígdalas será causada por uma reação cruzada? Praticamente isso. Tá? Você tem, na verdade, autoanticorpos ali, na verdade, você tem anticorpos que são produzidos para a proteína M do Streptococcus beta-hemolítico grupo A. Só que esses anticorpos também reconhecem parte do nosso tecido conjuntivo, de glicoproteínas específicas do conjuntivo. Professor, isso seguiria uma linha de doença autoimune? Perfeitamente. Tanto é que nem todo mundo que tem infecção pelo Streptococcus desenvolve febre reumática. Tem que ter também uma predisposição genética. O professor Aline pode falar um pouco mais sobre isso, são formas específicas de HLA. Tá? Fiquei confusa quanto à reinfecção da cardite reumática. Bom, se o paciente tem contatos sucessivos, tá, intermitentes com Streptococcus, mais autoanticorpos ele vai formando. Então, mais intensa e mais crônica fica essa agressão ao conjuntivo. Mais intenso fica também a manifestação clínica, com artralgias migratórias, com doenças que afetam o conjuntivo em outras áreas, e também há problema no coração com relação à parte tanto do coração como músculo, como conjuntivo muscular dos cardiomiofibroblástos, mas principalmente nas válvulas cardíacas, mitral e aórtica, que são compostas primordialmente por tecido conjuntivo. A maior parte dos pacientes que têm febre reumática desenvolve doença valvar. Aqueles que têm predisposição genética, formas específicas de HLA, sim. A grande maioria, não. Com a apresentação à válvula, já falei sobre isso. É isso, que eu acho que não tem mais, não. Muito obrigado pelas perguntas, 21 perguntas. Ó, gostei desse método aqui. A galera pergunta quando não põe, né? Quando precisa colocar o nome. Valeu!
Grande abraço, então. Tudo de bom, professora. Grande abraço. Até a próxima. Vamos... Obrigada, prof. Até mais. Valeu, gente. Obrigado, Tchau, professor. Tudo de bom para vocês. Tchau, prof. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.